Que a paz do Senhor seja sobre a vida de cada ouvinte neste exato momento. Aqui o irmão Enéas Carvalho cumprimenta a todos os ouvintes com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz do Senhor venha reinar sobre o teu lar, sobre a tua vida, que está a minha audição neste exato momento. Gostaria de tomar para meditação neste momento no livro de 2 Reis, no capítulo 4, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus filhos para serem servos, ou seja, para serem escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Disse-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede-lhe emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse-lhe a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: Não há mais vasilhas alguma. Então o azeite parou. Então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amados ouvintes desta palavra, neste momento eu quero que você volte a tua mente para meditar exatamente nessa passagem, exatamente nesta palavra. Aqui nos fala de uma mulher que no momento ela se encontra viúva. O teu marido vem a falecer. Agora o que resta apenas àquela mulher? Seus 2 filhos. Para ela não existia mais nada senão os 2 filhos. O que eu quero te dizer, as 2 únicas bênçãos que aquela mulher tinha era exatamente os 2 filhos. Muitas das vezes, eu quero te dizer neste momento, que muitas das vezes nós não temos nada, e o que nós temos, o nosso inimigo, alguém quer tomar de nós. É exatamente o que aconteceu com aquela mulher. As únicas 2 bênçãos na qual aquela mulher tinha, que eram os seus 2 filhos. Agora veio os credores e queriam levar aqueles 2 filhos daquela mulher para se tornarem escravos, para se tornarem servos deles, para que a dívida fosse quitada. E agora aquela mulher se encontra desesperada, se encontra em momento de aflição. E agora aquela mulher se encontra em dificuldade, porque a única coisa que ela tinha, os teus credores queriam levar. Quem sabe eram os filhos daquela mulher, é quem trazia o sustento para casa. A Bíblia não nos afirma dessa maneira, mas quem sabe, pensando assim, quem sabe era o que trazia o sustento para aquela casa. Agora os credores levando ele, que sustento aquela mulher teria? De onde viria o alimento? E agora aquela mulher se encontra em um momento difícil. Perdeu o marido. Agora os credores querem levar a tua única bênção. Mas o que me chama a atenção é que aquela mulher, ela procurou a pessoa certa. O que eu quero te dizer
nesse exato momento em que nós devemos buscar a decisão certa, buscar a pessoa certa em que nós devemos buscar em meio à dificuldade, em meio aos problemas, é Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que tem poder de transformar maldição em bênção, aquele que tem o poder de transformar tristeza em alegria. E neste momento eu quero te dizer que aquela mulher, ela foi até um dos profetas de Deus, que é o profeta Eliseu. E agora o que me chama a atenção é a forma de ela se apresentar diante do profeta. Muitas das pessoas hoje em dia, muitos crentes, quando se apresenta diante de Deus, ele se apresenta bonitinho. E agora, quem sabe até mesmo em oração, começa a dizer: Deus, eu jejuo, eu consagro, eu subo no monte, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas podemos ver que naquele momento aquela mulher não fez daquela forma, desta forma se apresentou ela, mas sim, ela começa a apresentar o marido. O meu marido era teu servo, o meu marido era temente a Deus. É a forma que ela se apresenta diante do profeta. E agora o profeta, vendo aquela mulher chegando diante dele, se humilhando, não apresentando ela, mas sim apresentando o marido dela, que era servo, que era responsável, que fazia tudo segundo a vontade do mestre. Quem sabe, muitos pregadores, muitas pessoas dizem que é porque essa mulher não tinha crédito com Deus, não tinha crédito com os profetas. Eu não consigo afirmar isso para você, mas eu consigo te dizer, segundo o entendimento em que o Espírito Santo me dá, era um sinal de humildade daquela mulher a se apresentar diante do profeta. Agora Eliseu vira para aquela mulher e disse: que hei eu de fazer por ti? Quem sabe aquela mulher, ouvindo essa pergunta do profeta Eliseu, que hei eu de fazer por ti? Talvez se fosse eu, se fosse você, poderia pensar assim: não, ele não vai fazer nada com essa pergunta que ele virou para mim e perguntou. Mas podemos ver, na frente vem uma nova palavra do profeta Eliseu, dizendo: o que tu tens em casa? Foi também um momento para aquela mulher se descontrair, se entristecer diante dessa pergunta: o que tu tens em casa? Quem sabe aquela mulher com o rosto abatido, triste, agora vira para o profeta Eliseu e disse: eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela pensava que não tinha nada, mas o que ela tinha era o bastante para ela alcançar a vitória da parte de Deus. Quem sabe neste momento você pensa que você não tem nada na tua casa. Quem sabe você pensa que você não tem nada para ofertar a Deus. Mas oferta o teu louvor em espírito e em verdade. Oferta a tua vida em espírito e em verdade a este Deus. Oferta a Deus o que você tem, que você vai ver o que Deus há de fazer sobre a tua vida. E agora podemos ver que aquela mulher apresentando somente o que ela tinha, uma botija de azeite. Podemos ver que aquela mulher apresentando diante do profeta. Agora o profeta diz a ela: vai, fecha as portas do teu quarto, da tua casa, com teus filhos, e pega as vasilhas vazias, e não poucas, e começa a virar este azeite sobre essas vasilhas, e vai colocando as que estiver cheias à parte. E foi o que ela fez. E enquanto tinha vasilhas, o azeite estava se multiplicando. Enquanto tinha vasilhas, o azeite estava se multiplicando. Mas chegou o momento em que as vasilhas acabou. E naquele exato momento o azeite também parou de se multiplicar. O que eu quero te dizer neste momento: se você se encontra cheio de quê? Cheio de problema, cheio de angústia, cheio de aflição, começa a se esvaziar e se encher da alegria, do gozo de Jesus Cristo. Começa a se encher da paz em que Jesus Cristo tem para a sua vida.
Ainda voltando para a palavra, no livro de 2 Reis, capítulo 4, agora podemos ver que ela encontrava com as vasilhas cheias de azeite, e agora ela não sabia o que fazer com este azeite. E agora ela vai e retorna até ao profeta. O que eu entendo, nos dias atuais, às vezes Deus nos entrega algo para nós, às vezes Deus nos dá algo, mas no momento de usar, nós não sabemos usarmos. O que eu quero te dizer, os dons que Deus tem nos dado é para nós usarmos da forma certa. Naquele momento aquela mulher não sabia o que fazer com aquele azeite, mas o que ela fez? Retornou até o profeta e disse para ele o que estava acontecendo. E agora o profeta Eliseu diz a ela: vai e vende o teu azeite, paga as tuas dívidas, e tu e teus filhos vivei do resto. O que eu entendo ainda é que muitos, às vezes, ao alcançar a bênção, não voltam até, encontrando a bênção de Deus, não voltam até a Deus para poder agradecê-lo. Mas aquela mulher voltou até o profeta Eliseu, e agora ele dá a instrução para aquela mulher o que ela devia fazer daquele azeite. Vai, vende o teu azeite, e tu e teus filhos vivei do resto. O que eu ainda quero que você volte a atenção neste momento para entender essa mensagem comigo. Muitos talvez apenas lendo essa passagem, fazendo simplesmente uma leitura linear, simplesmente uma leitura por cima, não consegue entender. Pensa agora que a vida dessa mulher é somente prosperidade, é somente bênção. Nunca mais iria faltar nada sobre a vida da casa dela, sobre a vida dela, sobre a casa dela, porque a palavra disse: tu e teus filhos vivei do resto. Muitos lendo essa palavra, às vezes pensam que agora seria somente abundância sobre aquela casa. Mas o que eu volto a entender diante dessa palavra: vai, pague tudo o que deves, e tu e teus filhos vivei do resto. O que eu venho entender nessa palavra? Resto acaba. E o resto acabando, ela teria necessidade de voltar a lutar para obter mais vitória. Porque para obter vitória é necessário luta, é necessário peleja. Podemos ver diante da Bíblia Sagrada, todos os homens, todas as mulheres que alcançou vitória foi através de luta, foi através de peleja. Podemos ver que Daniel, para ele alcançar a vitória, ele teve que descer até a cova dos leões. Podemos ver que Sadraque, Mesaque e Abednego, para alcançar a vitória, teve que ir até a fornalha. Mas podemos ver que esses homens não foram, Daniel não foi na cova sozinho, Sadraque, Mesaque e Abednego não foi na fornalha sozinho, porque o Todo-Poderoso estava com eles. Podemos ver diante dessa palavra: tu e teus filhos vivei do resto. O resto acaba e é necessário uma nova luta, uma nova peleja. Quem sabe muitas das vezes no momento de abundância você está alegre, mas quando vem as tempestades, as aflições, você se entristece. Mas é um momento de uma nova luta, de uma nova conquista. E podendo ver que foi aquela mulher e fez tudo segundo a voz, segundo a autoridade do profeta. O que nós devemos fazer hoje nos dias atuais? Fazer tudo segundo a vontade na qual Deus nos dá. Se Deus está no controle, Ele faz. Ele é que nos garante a vitória. Eu gostaria, neste momento, que você refletisse nessa palavra. Você que necessita de uma alegria, que necessita, que deseja conquistar algo, da mesma forma em que essa mulher necessitava, da mesma forma que essa mulher tinha um problema impossível aos olhos dela. Quem sabe você também tem se enfrentado um problema impossível, que para você não tem solução. Eu quero te dizer neste momento que Jesus Cristo, Ele é a solução, que Jesus Cristo tem a saída para este problema, e que se você realmente necessita de uma saída, entregue o seu caminho a este Jesus, que Ele fará por ti. Algo impossível, algo que não está sob o teu controle, Ele é capaz de fazer. Você que sentir o toque do Espírito Santo, aceite a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Amém.